Bom, vamos aqui começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre período simples e período composto. O período pode ser caracterizado pela presença de uma ou de mais orações. O período simples apresenta apenas uma oração, a qual é chamada de oração absoluta. E o período composto, ele apresenta duas ou mais orações. Então, a gente vai tentar explicar de maneira bem simples. Para a gente entender o que é período simples e período composto, é preciso que vocês lembrem o que é um período. O período é uma oração. O que é uma oração? Uma oração é uma frase que contém um verbo. Quando essa frase contém apenas um verbo, ela é chamada de oração absoluta ou período simples. Se por um acaso tiver mais de dois verbos, ou seja, a partir de dois verbos, essa oração já vai ser chamada de período composto. Aqui eu tenho dois exemplos para que vocês possam verificar a diferença. No primeiro exemplo eu tenho já acordamos bem. Neste exemplo eu tenho um único verbo, que é o verbo acordamos, do verbo acordar. Esse verbo é o verbo que representa a ação que está sendo relatada nessa oração, nessa frase com o verbo, tá? Então, como nós temos apenas um verbo, a gente chama ela de oração absoluta ou classificamos como período simples. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com a nomenclatura período simples. Toda vez que for uma oração e ela tiver apenas um verbo, será chamada de período simples. Neste outro exemplo, eu tenho conversamos quando eu voltar. Neste exemplo aqui, vocês observaram que eu já destaquei, nós temos dois verbos. Nós temos o verbo conversamos, que é do verbo conversar, e o verbo voltar. Então, a gente tem aqui duas ações localizadas numa única oração. Só que aí não é mais uma única oração, porque para cada verbo que você localiza, você tem uma oração. Se eu tenho dois verbos aqui, eu não tenho mais uma única oração, eu já tenho duas orações. Então, a partir de duas orações, eu já vou ter um período composto, tá bom? A gente vai avançar. Nós temos o tipo de período composto. O período simples, ele é um só, é só uma oração e ele só tem essa classificação. Mas o período composto, ele está dividido em duas partes. Ele pode se considerar um período composto por coordenação ou um período composto por subordinação. Vocês vão estudar o período composto por subordinação depois, mas a gente vai estudar agora especialmente o período composto por coordenação. Eu vou explicar o que é cada um desses dois, para a gente tirar a dúvida, só esclarecer a diferença dos dois e depois a gente vai focar no período composto por coordenação. Bom, o que é o período composto por coordenação? Quando as orações são independentes, cada uma delas tem sentido completo e elas são formadas por orações coordenadas. Então, a gente vai ter aqui duas ou mais orações, onde cada uma delas tem o seu próprio sentido independente e cada um desses períodos é formado por uma oração coordenada. Então, o período composto, se ele tem duas orações, cada uma delas se chama oração coordenada, tá bom? Agora a gente vai ver aqui no exemplo. Clarice veio, gostou e ficou para sempre. Nesse período aqui, a gente tem o sujeito, a gente tem o verbo veio, que é do verbo vir, o verbo gostou, que é do verbo gostar, e o verbo ficou, que é do verbo ficar. Então, aqui a gente tem três orações. Por que eu tenho três orações? Eu tenho três orações porque eu tenho três verbos.
cada verbo representa uma oração. Então, Clarice veio, primeira oração. Gostou, segunda oração. E ficou para sempre, terceira oração. Cada uma dessas orações se chamará oração coordenada, tá bom? Por que elas são coordenadas? Como eu falei, elas têm um sentido completo. Elas são independentes umas das outras. Então, quando eu digo Clarice veio, é uma oração com sentido completo. Quem é o sujeito dessa segunda oração que é gostou? A mesma pessoa que é Clarice. Clarice gostou. Também tem o seu sentido próprio. Quem é o sujeito da terceira oração que é ficou para sempre? Clarice. Clarice ficou para sempre. Então, eu juntei 3 orações referentes ao mesmo sujeito e montei um período composto por coordenação. Tudo bem? Então, vamos avançar. O período composto por subordinação, ele está muito relacionado aí com a presença de frases, de orações que não tenham um sentido completo. Então, quando uma dessas orações depende da outra, elas se relacionam e sem uma delas o sentido fica incompleto, quer dizer que você tem um período composto por subordinação. Ou seja, uma das orações que compõem o período tem sentido completo e a outra vem para agregar um sentido a mais para ela, mas sozinha ela não tem sentido completo. Então, vamos entender aqui um pouquinho mais sobre o período composto. O período composto por subordinação, ele pode ter o valor de quê? De sujeito, de complemento nominal, de adjunto adverbial, de adjunto adnominal, isso dentro da estrutura da oração principal. Então, quando eu tenho um período composto por subordinação, eu vou ter pelo menos 2 orações, certo? Para ser composto, eu tenho que ter pelo menos 2 orações. Uma das orações vai ser chamada de oração principal. Ela vai estar acompanhada do complemento, que é o que a gente chama de oração subordinada. A oração subordinada, ela está relacionada à oração principal, tem com relação a ela uma função, que pode ser a função de sujeito, de complemento nominal, de adjunto adverbial ou de adjunto adnominal. Vou mostrar no exemplo para vocês entenderem melhor, tá? Sofia, que é a melhor aluna de português, não conseguiu atingir um bom resultado na prova. Bom, olhando aqui, vocês observaram que nós temos uma oração maior, que é o período, e dentro dessa oração maior, a gente tem uma segunda oração, que é a oração subordinada. E onde ela está localizada? Ela está aqui para facilitar, porque pela estrutura da frase, você facilmente localiza, ela está entre vírgulas. Essa aqui é a oração subordinada. Por quê? Porque ela está dentro da oração principal, fazendo uma função de complemento para a oração principal. Então, quando eu digo Sofia não conseguiu atingir um bom resultado na prova, eu já entendo perfeitamente essa oração, sem precisar dessa parte que está aqui especificada entre vírgulas. Ó, Sofia não conseguiu atingir um bom resultado na prova. Essa é a oração principal. Ela tem sentido completo, ela tem aqui o seu verbo, que é conseguiu atingir, são a locução verbal. Quando a gente tem 2 verbos que dão a ideia de uma única ação, a gente chama isso de locução verbal. Vocês já sabem disso, mas aí não custa nada relembrar. Aqui você não teria 2 verbos, você teria uma locução verbal, tá, gente? Aqui não poderia dizer que isso aqui é uma oração e aqui já é outra, tá? Então, que é a melhor aluna de português, é uma oração, por quê? Porque ela tem o verbo é o verbo ser, ela é uma oração. Mas essa oração sozinha, ela não tem sentido completo, ela está aqui para complementar o sentido da oração principal. E qual é a função que ela está fazendo aqui, gente?
a função que ela está fazendo seria complementar o sentido do sujeito, que seria Sofia. Ele está fazendo uma função de adjunto adnominal. Que é a melhor aluna de português, é o complemento da palavra Sofia, que é o sujeito da oração principal. Então, sem essa parte aqui, a oração principal tem sentido completo. Agora, a oração principal, sendo retirada, este item aqui, que é a oração subordinada, não tem sentido completo. Por quê? Porque ela só funciona porque ela está complementando o sentido do sujeito na oração principal. Então, vocês entendam que a oração subordinada, ela existe para complementar algo que está na oração principal. Mas, como eu falei, a gente vai focar especialmente no período composto por coordenação. Então, a gente vai seguir aqui para a classificação das orações no período composto por coordenação. As orações coordenadas, que não são ligadas por conjunções, são chamadas assindéticas. Aí você já vai começar a perguntar, professora, mas o que a conjunção tem a ver com essa história toda de oração coordenada? Muito bem, a oração coordenada, ela pode ter a ligação dela feita entre elas por uma conjunção, uma palavrinha da categoria da classificação de conjunções, essa classe gramatical aí que muita gente até esquece a existência de tão comum é o uso dela. Tem as orações coordenadas que vão ser ligadas por conjunções e tem aquelas que não vão utilizar a conjunção para se ligar. Elas estão complementando uma a outra, mas não usam nenhum tipo de conjunção. Quando a oração coordenada é ligada por conjunção, a gente chama ela de oração coordenada sindética. Ela tem uma conjunção que liga essas duas ou mais orações. Quando não há nenhuma conjunção ligando as orações coordenadas, a gente diz que essas orações coordenadas são assindéticas. Por que é assindéticas? Porque o a na língua portuguesa dá a ideia de negação. Sindéticas é porque tem síndeto. O síndeto significa a conjunção. Assindéticas é porque não tem síndeto, não tem conjunção. Olha aqui os exemplos. As conjunções, as assindéticas. A tempestade derrubou árvores, destelhou casas, alagou ruas. A tempestade derrubou árvores. Primeira oração. Qual é o verbo dessa primeira oração? Derrubou. A tempestade destelhou casas. Segunda oração. Por quê? Está aqui o verbo destelhou do verbo destelhar. A tempestade alagou ruas. Qual é o verbo? Alagar. Juntei as três e formei um período composto por coordenação, onde cada uma delas tem seu sentido completo, nenhuma delas depende da outra, então elas se uniram aqui para formar um período composto, mas não há nenhuma conjunção que ligue uma à outra. Por isso, elas são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Aqui embaixo eu tenho o exemplo das coordenadas sindéticas. Olha o exemplo. Discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções. Vamos localizar primeiro aqui as orações. Qual é a ideia para localizar a oração? Encontrar o verbo. Discutimos várias propostas. Discutimos é o verbo discutir. E analisamos possíveis soluções. Analisamos é do verbo analisar. Então, eu já localizei. A primeira oração é discutimos várias propostas. A segunda oração é analisamos possíveis soluções. Aqui, então, eu tenho duas orações distintas que foram unidas para formar um período composto por coordenação. E por que eu chamo por coordenação mesmo, gente? Porque as orações são independentes em relação a sentido
tá? Elas têm sentido completo e elas têm a estrutura completa, elas têm lá toda a estrutura necessária para ser considerada uma oração, que é o mínimo necessário seria o verbo. Mas aqui elas têm tudo, né? Então, nesse caso, eu uni essas duas orações para formar o período composto utilizando uma conjunção, bem aqui onde ela está, a conjunção e. Essa conjunção dá a ideia de soma, de adição. Então, quando eu digo discutimos várias propostas e analisamos possíveis soluções, eu estou dando a ideia de duas coisas que foram reunidas, que foram unidas para se formar o sentido desse período, tá bom? Lembrando que oração coordenada tem sentido completo, estrutura completa. Elas não precisam uma das outras para complementar sentido, tá bom? Vamos seguir. Quais são as conjunções coordenativas? Por que elas são coordenativas? Porque elas são usadas para unir orações coordenadas. Então, a gente tem aí vários tipos de conjunções que podem iniciar uma oração coordenada. Olha só as possibilidades. As conjunções coordenadas podem ser chamadas de aditivas, quando elas dão ideia de que, gente, adição. Quando elas dão ideia de soma, de que você está adicionando uma oração à outra, dando a ideia de sentido. Quando você faz essa adição, você pode usar o e, você pode usar o nem, o não só, entre outras possibilidades. Também temos aí um exemplo para que vocês vejam com melhor clareza. A gente tem a tempestade derrubou árvores e alagou ruas, aquele mesmo exemplo que eu peguei anteriormente. A tempestade derrubou árvores, primeira oração do período. Alagou ruas, segunda oração do período. E é a união entre elas duas. Está dando uma ideia de adição, de soma de uma frase, de uma oração com outra oração. Elas somadas fizeram aí um período composto com um sentido mais amplo, mesmo elas tendo sentidos separados cada uma. Aqui a gente tem as conjunções coordenativas adversativas, perdão. As adversativas, elas dão ideia contrária, elas dão ideia de adversidade, de oposição. Então, as mais conhecidas, mais famosas são essas aí: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. E a gente sempre utiliza elas quando a gente quer criar um período onde a primeira oração é contrária à segunda oração, dá uma ideia de oposição de uma para a outra. Olha aqui a possibilidade de exemplo. A tempestade derrubou árvores, mas não alagou ruas. A tempestade derrubou árvores, não alagou ruas. Olha, se é uma tempestade tão forte a ponto de derrubar uma árvore, a possibilidade de não alagar a rua seria muito complicada, muito difícil, até improvável. Então, essa segunda oração estaria indo de ideia contrária em relação à primeira oração. Por isso, eu utilizei o mas aqui, que é a conjunção adversativa, tá bom? Agora, vamos seguir. Ora derrubava árvores, ora alagava ruas. Esse ora, ou já, eles dão a ideia de assim: neste momento era uma coisa, no outro momento era outra coisa. Não que eles são contrários, e nem com ideia totalmente distorcida. Apenas um está em um momento diferente do outro. Eles são ações relacionadas ao mesmo sujeito, que é a tempestade, mas com ideias de alternância. Em um momento era uma coisa, em outro momento era outra, tá? Então, o ora aqui, que inicia a oração coordenada, ele dá essa ideia de alternância, alternativa.
Temos agora as conclusivas. Também o próprio nome nos ajuda a entender qual é a ideia que ela passa dentro desse período. A gente usa essas orações, essas conjunções conclusivas quando a gente quer levar a pessoa a entender que a primeira oração e a segunda estão fazendo um fechamento de sentido, estão fazendo uma conclusão de uma ideia. Então, quando eu digo no exemplo, ele é mais forte, portanto, tem mais chances de vencer a prova. Eu quero que a pessoa conclua que, por ser mais forte, a pessoa tem mais chances de vencer a prova. Então, esse portanto que eu estou utilizando aqui, ele traz essa ideia de conclusão. Agora a gente vai para a última, que é a explicativa. As conjunções explicativas, elas também nos ajudam a entender bem o que é que elas estão fazendo lá dentro do período. Elas estão fazendo iniciando uma oração que explica um fato em relação à primeira. Então, quando eu digo, ele tem mais chances de vencer a prova, é a primeira oração. Porque é mais forte, é a segunda oração. A segunda oração começa com o porquê, que é uma explicação em relação à primeira. Eu digo, ele tem mais chances de vencer a prova, ele é mais forte. Quando eu quero que você entenda, digamos assim, que a explicação de ele conseguir vencer a prova é por ser mais forte, eu utilizo esse porquê, ou esse pois, ou até o que. No caso aqui, o melhor seria o porquê. Então, ele tem mais chances de vencer a prova porque é mais forte, porque explica o motivo dele vencer a prova. Eu espero que esteja esclarecido para vocês aí. Vamos fechar, gente, a nossa aula, mas vamos refletir um pouquinho agora no finalzinho da nossa aula. Eu coloquei essa frase, eu espero que vocês gostem, que leve vocês a pensar um pouco sobre isso. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Essa é da Eleanor Roosevelt. Quando a gente acredita no sonho da gente e acredita na possibilidade dele, de fato a gente está acreditando no futuro que a gente tem. Então, o futuro ele é construído a partir do momento que você sonha, que você crê que esses seus sonhos são possíveis. É isso que ela quer dizer nessa frase. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que, caso vocês precisem tirar alguma dúvida, vocês já sabem como fazer aí a comunicação comigo, tá? Beijos a todos, que vocês tenham um dia maravilhoso e abençoado e que todos os sonhos que vocês estão idealizando se tornem mesmo uma realidade aí no futuro de vocês, tá bom? Beijos!